Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 918, pregado na manhã de domingo, 27 de fevereiro de 1870, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. Estas foram as palavras finais do sermão mais famoso de nosso Salvador no monte. Alguns pregadores concentram todas as suas forças em um esforço para concluir com algo grandioso chamado peroração, que, sendo interpretado, significa um espetáculo de fogos de artifício retóricos, no brilho dos quais o orador se desvanece. Certamente, eles não têm o exemplo de Cristo neste discurso para justificar essa prática. Aqui está a peroração do Salvador, e ainda assim é tão simples quanto qualquer outra parte do discurso. Há uma evidente ausência de toda oratória artificial. Todo o sermão na colina foi intensamente sério, e essa seriedade foi mantida até o fim, de modo que as palavras finais são como brasas ardentes, ou como flechas afiadas do arco. Nosso Senhor não encerra exibindo suas próprias habilidades de elocução, mas simplesmente e afetuosamente endereçando um aviso àqueles que, tendo ouvido suas palavras, permaneceriam satisfeitos apenas em ouvir e não se disporiam a colocá-las em prática. Conforme a experiência usual, um pregador aquece-se para seu tema à medida que avança e torna-se mais intenso à medida que se aproxima de suas frases finais. Somos obrigados a dar mais atenção às palavras que agora estão diante de nós, com as quais o Senhor de todos os pregadores concluiu seu memorável discurso. Jesus havia dito muitas coisas, mas essas são duas palavras às quais ele se referiu especialmente quando disse: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. A primeira dessas palavras foi entrai, Mateus 7,13, e a segunda foi acautelai-vos, Mateus 7,15. Nosso Senhor havia falado do portão estreito, do caminho apertado e dos poucos que o trilham, e sua admoestação urgente foi: entrai. Não aprendam tudo sobre ele e então estejam satisfeitos. Não critiquem os viajantes e o caminho. Não tentem alargar o portão e ampliar o caminho, mas entrai. Seja obediente ao Evangelho. Acredite em seu testemunho sobre Jesus. Entre em comunhão com seus mistérios. Receba suas bênçãos. Seja um viajante em seu caminho. Entrai. Aquele que ouve sobre o caminho para o céu, mas não entra nele, é um homem tolo. Aquele que, ao ouvir sobre o portão estreito, pressiona para entrar, é um homem sábio. Depois, nosso Senhor acrescentou outra admoestação: acautelai-vos. Acautelai-vos, disse ele, dos falsos profetas. E depois de ter falado sobre isso por um tempo, ele acrescentou em outras palavras: acautelai-vos das falsas profissões. Cuidado com os falsos profetas, pois eles podem enganá-los. Podem apresentar a vocês uma salvação que não salva, uma mera miragem que parece ser um riacho puro, refrescante, mas que apenas engana sua sede. Acautelai-vos de todo o ensinamento que os levaria a se afastar do único Salvador das almas dos homens. E então ele acrescenta: acautelai-vos das falsas profissões. Por mais alto que gritem, Senhor, Senhor, vocês podem ter, junto com essas profissões, os dons mais elevados,
como expulsar demônios e as maiores habilidades que só os profetas possuem, mas elas não lhes valerão nada. Naquele dia, quando o mestre aceitará em seu banquete nupcial apenas os companheiros de sua luta na terra, ele dirá àqueles que não fizeram a vontade do Pai: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas são duas das palavras de Cristo, e elas abrangem quase tudo o que ele já disse. Entrai e acautelai-vos. Tomem cuidado para que vocês as cumpram, assim como as ouvem. Agora, vamos prosseguir para a parábola do mestre, e por favor notem, antes de tudo, os dois construtores. O homem sábio e o tolo estavam ambos envolvidos exatamente nas mesmas atividades e, em grande medida, alcançaram o mesmo objetivo. Ambos se comprometeram a construir casas. Ambos perseveraram na construção. Ambos terminaram suas casas. A semelhança entre eles é muito considerável. Eles estavam igualmente impressionados com a necessidade de construir uma casa. Eles perceberam a necessidade de abrigo contra as chuvas fortes. Estavam igualmente desejosos de serem protegidos das enchentes e abrigados do vento. A vantagem de ter uma casa para morar era evidente para ambos. Da mesma forma, nesse momento, temos um grande número na congregação que está impressionado com a convicção de que precisam de um Salvador. Estou encantado ao perceber que há um movimento entre meus ouvintes e espero que seja um movimento do Espírito Santo de Deus. E como resultado, muitos de vocês sentem profundamente que precisam de um refúgio da ira vindoura. Agora vocês admitem que devem ser perdoados, justificados, regenerados e santificados. E seus desejos são fervorosos por tudo isso. Sou profundamente grato, mas também profundamente ansioso, profundamente preocupado. Vocês estão em multidões desejosos de se tornarem construtores, e embora alguns sejam sábios e outros tolos, até o presente momento não podemos ver diferença em vocês, pois parecem estar igualmente convencidos de que precisam da vida eterna e de uma boa esperança para o mundo vindouro. Nem a semelhança termina aqui, pois os dois construtores estavam igualmente resolvidos a obter o que precisavam, uma casa. E sua determinação não era apenas em palavras, mas em ações, pois ambos se empenharam resolutamente em construir. Da mesma forma, há entre nós, neste momento, muitos que estão decididos que, se Cristo pode ser encontrado, eles o encontrarão. E se há algo como a salvação, eles a encontrarão. Eles são muito sinceros, intensamente sinceros, e embora alguns deles falhem e outros tenham sucesso, até este ponto são ambos iguais. E só aquele que sonda todos os corações pode discernir a menor diferença. Olho com tristeza para os dois peregrinos, com seus rostos voltados com zelo para Sião, e suspiro enquanto me pergunto qual deles encontrará a cidade celestial e qual se juntará à formalista, à hipocrisia e perecerá nas montanhas negras. Estamos contentes em ouvir sobre corações ansiosos e determinações resolutas, mas ai de nós, nem tudo que cresce nos campos é trigo, nem tudo que brilha é ouro. As aparências são muito esperançosas, mas as aparências são frequentemente enganosas. Pode haver um profundo senso de necessidade e pode haver uma resolução determinada de que essa necessidade seja suprida. E ainda assim, de dois buscadores, um pode encontrar e o outro pode falhar. Um pode ser tolo e o outro pode ser sábio. Esses dois construtores parecem ter sido igualmente habilidosos em arquitetura. Um podia construir uma casa sem receber mais instrução do que o outro. Não encontro indícios de que houve hesitação ou pausa da parte de qualquer um deles por não conseguir virar um arco ou fixar uma viga. Evidentemente, ambos eram hábeis artesãos, bem familiarizados com sua arte. Assim é com muitos aqui. Eles sabem, no que diz respeito à teoria, qual é o plano de salvação tão bem quanto eu. No entanto, onde o conhecimento é o mesmo, o resultado final pode variar. Dois homens podem ser igualmente bem instruídos nas Escrituras, ainda que um seja sábio e o outro tolo. Saber o que é fé, o que é arrependimento, o que é uma boa esperança em Cristo, tudo isso pode ser seu e ainda assim, isso pode apenas aumentar sua miséria para sempre. Se vocês sabem dessas coisas, felizes são
se as fizerem. Não é o ouvinte, mas o praticante da palavra que é abençoado. O conhecimento incha, somente o amor edifica. Meus queridos amigos, estou muito ansioso para que aqueles de vocês que desejam encontrar a vida eterna em Cristo Jesus não se contentem com nada menos do que uma obra verdadeira, profunda e real da graça em seus corações. Pois nenhuma clareza de conhecimento intelectual, nenhum fervor natural de propósito ou desejo intenso pode salvá-los. Sem o interesse em Cristo Jesus, vocês estão perdidos por toda a eternidade. Vocês devem nascer de novo. Devem ser trazidos à união vital com o Salvador vivo, ou sua esperança terminará em destruição devastadora. Mais uma vez, esses dois construtores perseveraram e terminaram suas estruturas. O homem tolo não começou a construir e depois parou seu trabalho porque não conseguia terminar. Mas, até onde sei, sua casa foi finalizada com tanta completude quanto a outra, e talvez mobiliada tão bem quanto. Se vocês tivessem olhado para as duas estruturas, pareceriam igualmente completas, desde o alicerce até o telhado, e ainda assim havia uma grande diferença entre elas, em um ponto essencial. Mesmo assim, ai de nós, muitos perseveram na busca da salvação até que imaginam que a encontraram. Permanecem por anos na plena crença de que estão salvos, gritam paz, paz e se declaram abençoados. E ainda assim, um erro fatal está na base de toda a sua conversão. Todas as suas esperanças são vãs e sua obra de vida se revelará um fracasso terrível. Os construtores são muito parecidos até este ponto, mas na realidade eles são tão distantes um do outro quanto os polos, tanto no trabalho quanto no caráter. Um construtor é sábio, o outro é tolo. Um é superficial, o outro é substancial. Um é pretensioso, o outro é sincero. A obra do homem sábio era honesta, onde os olhos humanos não podiam julgar. A obra do outro era bem feita apenas acima do solo. Não havia nada de real nas partes ocultas, e por isso, em tempo devido, o primeiro construtor se regozijou ao ver sua casa sobreviver à tempestade. O outro, com sua casa, foi varrido para a destruição total. Assim, falamos sobre os dois construtores. Agora pensemos sobre suas duas casas. Uma diferença principal aparente entre as duas edificações provavelmente foi esta. Um deles construiu sua casa mais rapidamente que o outro. O homem sábio teve que gastar muito tempo em trabalho subterrâneo. Lucas nos diz que ele cavou fundo e lançou seus alicerces sobre a rocha. Agora, esse trabalho de explodir a rocha, de esculpir e cortar o granito duro, deve ter consumido dias e semanas. O construtor tolo não teve esse atraso para enfrentar. A areia estava toda lisa e pronta para ele. Ele pôde começar imediatamente a assentar suas camadas de tijolos e levantar as paredes com toda rapidez. Mas nem toda pressa é boa velocidade, e há alguns que viajam rápido demais para segurar. Os falsos professantes, cristãos nominais, são frequentemente muito rápidos em seu suposto crescimento espiritual. Ontem eram não convertidos, hoje se tornaram crentes. Amanhã começam a ensinar e no dia seguinte já estão perfeitos. Parecem nascer com estatura completa e equipados em todos os pontos, como Minerva, quando, segundo a fábula, ela saltou do cérebro de Júpiter. Surgem durante a noite e, ai de nós, muitas vezes, como a boboreira de Jonas, perecem também em uma noite. Agora, não levanto uma questão sobre o caráter genuíno de conversões repentinas. Creio que as conversões repentinas estão entre as melhores e mais verdadeiras formas de conversão. Tomemos, por exemplo, a do apóstolo Paulo. Mas ainda assim, há entre aqueles que professam ter sido convertidos de repente, um número tristemente grande que corresponde à descrição que acabei de dar, pois constroem muito, muito rapidamente, rápido demais para que a alvenaria seja bem construída e duradoura. Pode ser que algum sofredor esteja lamentando amargamente que faz muito pouco progresso na graça. Tem buscado a Deus em oração, diz um. Esses meses tenho sido humilhado e abatido por um senso de pecado por semanas, e só tive até agora, de vez em quando, um vislumbre de esperança, quando consegui voltar meus olhos para o Salvador crucificado. Tenho poucas consolações e muitas dúvidas. Gostaria muito de ter a plena luz do amor em meu coração, mas o amanhecer é lento em romper.
Bem, amigo, você está construindo devagar, mas se for com segurança, não terá motivo para lamentar por ter demorado mais para chegar à paz do que seu amigo apressado, se sua paz durar para a eternidade, enquanto a esperança dele será uma posse em terra nebulosa, levada pelo vento. Das duas casas, uma foi construída, sem dúvida, com muito menos esforço que a outra. Cavar fundações em rochas duras, como eu disse, leva tempo, mas também envolve trabalho. Muitas vezes, aquele construtor sábio teve que parar para enxugar o suor da testa. Muitas vezes, ele se retirava para sua cama exausto de tanto trabalhar durante o dia, e ainda assim não havia uma pedra aparecendo acima do solo. Seu vizinho em frente já havia levantado as paredes, alcançado a cumieira, estava quase colocando o telhado, antes que houvesse pouco mais de um pé acima do chão da estrutura do construtor sábio. Ah, disse ele, do alicerce arenoso, seu trabalho é desnecessário e você não tem nada a mostrar por isso. Veja como minhas paredes subiram rapidamente e ainda assim não me esforcei tanto quanto você. Levo as coisas na calma, nem me aborreço, nem incomodo as rochas e ainda assim veja como minha casa surge e como está bonita. Seus métodos antiquados são absurdos. Você cava e martela lá embaixo como se quisesse perfurar o centro. Por que não usa o bom senso e segue em frente como eu faço? Acabe com seus suspiros e gemidos. Faça como eu e se alegre imediatamente. A ansiedade vai matá-lo. Depois disso, almas verdadeiramente despertas são como lâmpadas desprezadas pelos que estão à vontade. Um homem salta, por assim dizer, para a paz e se gaba de estar seguro. Se ele está certo ou não em sua confiança, ele não se dá o trabalho de questionar. Está confortável demais para ter tempo de investigar esse assunto. A propriedade é justa, por que se preocupar com as escrituras? O banquete é rico, por que esperar pelos trajes nupciais? Se uma dúvida surgir, o homem carnalmente seguro a atribui a Satanás e a põe de lado, enquanto é sua própria consciência e a voz de advertência do céu que o fazem tomar cuidado e não ser enganado. A oração para que o Senhor sonde e prove seu coração e seus pensamentos mais íntimos, ele nunca oferece sinceramente. Tal homem não gosta de autoexame e não suporta ser informado de que deve haver frutos dignos de arrependimento. Ele toma as coisas por suposição, chega a conclusões precipitadas e fecha os olhos para fatos desagradáveis. Ele sonha que é rico e está aumentado em bens, enquanto na verdade está nu e pobre e miserável. Ai, que despertar será o dele. Seu companheiro mais sério, despertado ao mesmo tempo, por outro lado, é muito mais hesitante e autodesconfiado. Quando ora, seu coração geme diante de Deus, mas ele teme não orar corretamente e nunca se levanta de seus joelhos satisfeito consigo mesmo. Ele não está tão logo convencido sobre a realidade de sua fé quanto o outro. Talvez, diz ele, afinal, não seja a fé dos eleitos de Deus. Ele examina a si mesmo para ver se está na fé. Ele treme, temendo ter a forma de piedade sem o poder. Ele tem medo de falsificações e imitações e busca comprar ouro refinado no fogo. Meu arrependimento, diz ele, tem certeza de que é um verdadeiro desgosto pelo pecado como pecado, ou apenas derramei uma ou duas lágrimas sob a excitação de um serviço de avivamento. Tenho certeza de que minha natureza foi renovada pela obra do Espírito Santo ou é mera reforma. Vocês veem que esse segundo homem tem muito exercício de alma. Ele se esforça para entrar no descanso, para que de alguma forma pareça ter ficado aquém. Ele tem muitas lutas, muitas ansiedades, muitas buscas de coração, porque é sincero e teme ser enganado. Dele, o reino dos céus sofre violência. Ele encontra o portão estreito e o caminho apertado, e que os justos são salvos com dificuldade. Seja grato, querido ouvinte, se você está entre esta segunda classe, pois esses são os verdadeiros filhos de Deus e herdeiros da imortalidade. Sua casa custa mais para construir, mas valerá o custo. Cuidado para não vestir as roupas de ovelha sem a natureza de ovelha. Cuidado para não dizer Senhor, Senhor, enquanto você é servo do pecado. Cuidado para não criar uma religião fictícia, pegando emprestada a sua experiência de biografias, adquirindo a piedade de segunda mão de suas mães e pais, amigos e conhecidos.
Custe o que custar de sofrimento e agonia, certifique-se de que o alicerce seguro seja alcançado e a casa construída de tal forma que suporte as provas que inevitavelmente atestarão. Gostaria de saturar meu discurso com lágrimas, de tão importante e necessário que considero este aviso, tanto para mim quanto para vocês. Eu pensaria que, com o passar do tempo, embora o construtor tolo tenha construído com muito menos custo e muito mais rapidez, suas paredes estariam sujeitas a fundamentos muito feios. Pois paredes que não têm alicerces, mas estão empilhadas sobre a areia, ocasionalmente se abrem com fendas horríveis. E pedras se soltariam aqui, e vigas escorregariam ali, e cimento e vedação seriam muito necessários. Que trabalho para rebocadores e estucadores para fazer a estrutura em ruínas parecer uma alvenaria decente. Muito provavelmente, quando uma rachadura de assentamento fosse coberta em um lugar, outra surgiria na parede seguinte. Pois com tal fundação seria difícil manter a estrutura bem unida. E a longo prazo, eu não me surpreenderia se custasse ao construtor tolo mais trabalho para manter sua miserável edificação do que ao sábio que tanto trabalhou em sua fundação no início. Notem bem que a mera religião formal e a hipocrisia, no final, se tornam muito difíceis de manter. O homem tem que lutar muito para remendar sua reputação, sustentando-a com novas mentiras e reforçando-a com novas pretensões. Uma vez uma vontade não renovada rebelará ferozmente, e ele terá que fingir resignação à aflição. Em seguida, uma luxúria não vencida exige indulgência, e ele tem que esconder o pecado com mais engano destilado duplamente. A forma de oração torna-se enfadonha, e ele precisa se forçar à farsa horrível, enquanto sua vida exterior está sempre à beira de um deslize, e ele teme ser descoberto. De uma forma ou de outra, ele está continuamente com medo, como um ladrão em fuga que teme que a polícia o encontre. A cada sopro de vento, sua habitação ameaça desabar sobre sua cabeça. Ele meio que deseja, afinal, ter tido o trabalho de cavar uma fundação na rocha, mas com uma resolução desesperada, rejeita a voz de cautela e não quer saber de sua repreensão. Ó, querido ouvinte, esteja certo de que a verdade, afinal, é a opção mais barata e fácil a longo prazo. Seu dourado, seu verniz, sua tinta, sua hipocrisia logo se desgastarão, enquanto a realidade não exige despesas para se embelezar. Mesmo como uma questão de consideração para esta vida, será mais difícil a longo prazo manter a pretensão do que sustentar o verdadeiro. E então, no último caso, você tem Deus ao seu lado, enquanto ele abomina tudo o que é irreal. Implore que suas paredes não sejam revestidas com argamassa sem mistura, para que não apenas caiam com estrondo, quanto mais você precisar se abrigar atrás delas, mas que mesmo agora comece a mostrar sinais alarmantes de decadência. Quanto mais o homem tolo construía, mais difícil era manter tudo em ordem. Pois é claro, cada camada de tijolo que ele colocava aumentava o peso e fazia a areia ceder. Quanto mais próximo do céu o construtor chegava, mais rapidamente sua parede se inclinava para a queda. Um homem que apenas se esforça para ser considerado um homem respeitável, frequentando um lugar de culto, pode conseguir muito bem manter uma parede baixa, mesmo sem uma fundação. Outro homem que se junta a uma igreja mundana, uma igreja que não faz nenhuma pretensão de pureza, também pode ter sucesso com facilidade. Mas se ele se juntar a uma igreja de Jesus Cristo que busca cuidadosamente preservar a pureza em seus membros, terá um trabalho árduo para viver de acordo com o padrão exigido dele. Suponha ainda mais que ele se torne diácono ou ancião e esteja desprovido de graça. Seu objetivo mais elevado lhe custará muito mais, pois há mais para observá-lo e mais se espera dele. Agora ele ora em público. Agora ele fala uma palavra de instrução aos inquiridores, e em que apuros e dificuldades o pobre homem se encontra, como constantemente é condenado por suas próprias palavras. Por que, diz ele em seu coração, eu nada sei sobre essas coisas em minha alma, e ainda assim tenho que falar e agir como se fosse ensinado por Deus. Se ele se tornar um pregador, estará em uma situação ainda mais lamentável. Que trabalho árduo deve ser, então, manter o caráter. Quando a torre se ergue camada após camada,
sobre uma base tão frágil, ela se inclina como a Torre de Pisa, e ao contrário dessa singular estrutura, ameaça desabar com um estrondo. Daqui a pouco, tal coisa miserável cai em ruínas totais, e sua elevação ajuda a acelerar a catástrofe. Portanto, queridos ouvintes, quanto mais espiritualidade vocês almejarem e quanto mais utilidade vocês se esforçarem, pior será para vocês, a menos que tenham uma boa fundação para começar, em verdadeira sinceridade e fé genuína. Tão ruim é o curso do cristianismo nominal e insincero que quanto mais longe vocês vão nele, pior ele se torna. No entanto, a principal diferença entre as duas casas não estava nessas rachaduras e afundamentos, nem na economia ou rapidez da construção. Estava fora de vista, no subsolo. Era tudo uma questão de fundação. Quantos há que supõem que, se uma coisa está fora de vista, também pode estar fora da mente? Quem você acha que é provável que cavará fundo e verá quais são os alicerces? Bem, diz um, não vejo necessidade de ser excessivamente meticuloso. Não acredito em ser tão exigente. O que ninguém vê não pode ser significativo. Muitos subscrevem a canção sem graça. Por fé e graça, deixemos os tolos fanáticos brigarem. Não pode estar errado aquele cuja vida está no caminho certo. Você paga tudo o que deve, frequenta um local de culto, toma um sacramento, é caridoso, faz suas orações e nunca se preocupa com mais nada. Essa é a noção popular. Qual é a utilidade de se preocupar com seu coração? Isso é tudo bobagem transcendental. O que pode significar? Foi assim que o construtor tolo se consolou e sem dúvida zombou do construtor sábio como um pobre miserável que era justo demais e melancólico. A aparência externa é tudo para os homens, mas nada para Deus. A diferença essencial entre o verdadeiro Filho de Deus e o mero professante não é prontamente discernível, mesmo por mentes espirituais, mas o Senhor a vê. É algo secreto e misterioso que o Senhor valoriza, porque Ele conhece aqueles que são seus. Ele separa entre o precioso e o vil. Ele afasta os pretensiosos como escória, mas não permite que nenhum coração sincero seja destruído. Então, o que é essa questão importante? Eu respondo, é exatamente isso. Amado ouvinte, se você quer ser construído sobre uma rocha, certifique-se de que tem um verdadeiro senso de pecado. Não digo que um senso de pecado seja uma preparação para Cristo e que devamos afastar os homens do Evangelho até que sintam o seu pecado, mas acredito que onde quer que haja verdadeira fé em Jesus, há também um profundo horror ao pecado. Fé sem contrição é uma fé morta e sem valor. Quando encontro professantes que falam levianamente sobre o pecado, tenho certeza de que eles construíram sem alicerce. Se tivessem sentido a espada do Espírito, que fere e mata, fugiriam do pecado como um leão ou um urso. Pecadores verdadeiramente perdoados temem a aparência do mal, como crianças queimadas temem o fogo. Arrependimento superficial sempre leva a uma vida descuidada. Fé que nunca foi banhada pelo arrependimento nunca traz as flores da santidade. Orem fervorosamente por um coração quebrantado. Lembre-se de que é o espírito contrito que agrada a Deus. Não acreditem que podem ter motivos para se alegrar se nunca viram razões para lamentar. O conforto prometido só é garantido àqueles que foram enlutados. Mateus 5:4. Em seguida a isso, busquem uma fé genuína. Muitas coisas que os homens chamam de fé não são a preciosa fé dos eleitos de Deus. A confiança sincera em Jesus Cristo é falsificada de mil maneiras e muitas vezes imitada tão precisamente que apenas por um rigoroso autoexame você descobrirá a fraude. Você deve se firmar completamente em Cristo, a rocha. Deve depender inteiramente dele. Toda a sua esperança e toda a sua confiança devem estar nele. Se você acredita com o coração e não apenas nominalmente, está seguro, mas não de outra forma. Você deve ter verdadeiro arrependimento e fé genuína, ou é um construtor tolo. Além disso, busque uma experiência interna da verdade divina. Peça para que ela seja gravada em você. Porque as pessoas abandonam as doutrinas da graça e se encontram com defensores eloquentes do livre-arbítrio. Porque elas renunciam ao credo ortodoxo e se encontram com um raciocinador esperto que o contradiz. Porque nunca receberam a palavra no poder do Espírito Santo de maneira a tê-la selado em seus corações.
Tremo por nossas igrejas agora, que a falsa doutrina é abundante, porque temo que muitos não estejam estabelecidos na verdade. Oro ao Senhor por vocês, meu querido rebanho, para que conheçam a verdade sendo ensinados pelo Senhor, pois então não serão desviados. Os ladrões e assaltantes virão, mas como ovelhas de Cristo, vocês não os ouvirão. Uma coisa é ter um credo, outra coisa é ter a verdade gravada nas tábuas do coração. Muitos falham aqui porque a verdade nunca foi experiencialmente tornada sua. Orem, além disso, para que sua fé produza santidade pessoal. Não acreditem que estão salvos do pecado enquanto vivem no pecado. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. Nós pecamos, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se foram renovados no espírito de suas mentes, não amariam o mundo, não amariam nada que um anjo não amaria. Deve haver uma nova natureza implantada, e onde isso não é exemplificado em santidade de vida, podem construir o quanto quiserem e falar o quanto quiserem sobre sua construção. Ainda assim, é uma cabana miserável e cairá no último furacão. Falta de profundidade, falta de sinceridade, falta de realidade no Evangelho. Essa é a falta de nossos tempos. Falta de um olhar para Deus na espiritualidade. Falta de sinceridade ao lidar com a própria alma. Negligência em usar o bisturi em nossos corações. Negligência no uso do mandado de busca que Deus emite contra o pecado. Descuido com relação a viver em Cristo. Muito se lê sobre ele, muito se fala sobre ele, mas pouco se alimenta de sua carne e se bebe de seu sangue. Essas são as causas de profissões vacilantes e esperanças sem base. Assim, tentei abrir a parábola e não pretendo desencorajar nenhuma alma sincera. Meu objetivo foi dizer a vocês: tornem sua vocação e eleição certas. Construam sobre o amor de Cristo, sinceridade, desejo, a obra do Espírito Santo e não sejam enganados. Agora venho, em terceiro lugar, anotar a prova comum das duas casas. Seja seu cristianismo verdadeiro ou não, ele será provado. Se for palha ou trigo, a pá do grande trilhador certamente será trazida para operar sobre tudo o que está na ira. Se vocês têm negócios com Deus, tem a ver com um fogo consumidor. Se são realmente ou nominalmente cristãos, se aproximam de Cristo, ele os provará como a prata é provada. O julgamento deve começar na casa de Deus, e se ousarem entrar na casa de Deus, o julgamento começará com vocês. A propósito, notemos que, se há tais provações para aqueles que professam ser cristãos, o que acontecerá com vocês que não fazem tal profissão? Se o justo é salvo com dificuldade, onde aparecerão os ímpios e os pecadores? Se o julgamento começar pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não creem? Pensamento terrível. Mas voltando, provações virão à profissão, seja ela verdadeira ou falsa. Se não estou enganado na referência do texto à chuva, enchente, vento, essas provações serão de pelo menos 3 tipos. A chuva tipifica as aflições do céu. Deus enviará adversidades como chuvas, tribulações tão numerosas quanto as gotas de orvalho. Entre agora e o céu, ó professantes, vocês sentirão a tempestade implacável. Como outros homens, seus corpos ficarão doentes, ou senão terão problemas em suas casas. Filhos e amigos morrerão, ou as riquezas voarão como uma águia em direção ao céu. Vocês devem ter provações da mão de Deus, e se não estiverem confiando em Cristo, não serão capazes de suportá-las. Se não forem por verdadeira fé, um com Jesus Cristo, até a chuva de Deus será demais para vocês. Mas também surgirão provações da terra, as enchentes vieram. Nos tempos antigos, as enchentes da perseguição eram mais terríveis do que agora, mas a perseguição ainda é sentida. E se são professantes, terão que suportar uma medida dela. Escárnios cruéis ainda são usados contra o povo de Deus. O mundo não ama mais a verdadeira igreja hoje do que nos tempos antigos. Vocês podem suportar calúnias e reprovações por causa de Jesus? Não, a menos que estejam firmemente enraizados e alicerçados. No dia da tentação e perseguição, as plantas sem raízes do solo pedregoso murcham. Observem isso. Então virão provações misteriosas, tipificadas pelos ventos. O príncipe do poder do ar os atacará com sugestões blasfemas, tentações horríveis ou insinuações astutas. Ele sabe como lançar nuvens de desânimo sobre o espírito humano.
Ele pode atacar os 4 cantos da casa ao mesmo tempo por meio de sua misteriosa agência. Ele pode nos tentar de várias maneiras ao mesmo tempo e nos levar ao limite de nossas forças. Ai de vocês então, a menos que tenham algo melhor para assegurar do que a mera areia da profissão de fé. Onde há um bom alicerce, as provações não farão mal, mas onde não há alicerce, frequentemente trarão a profissão do homem à ruína, mesmo nesta vida. Quantos perdem sua suposta fé no Evangelho logo no início? Flexível e cristão, na obra de John Bunyan, ambos partiram para a cidade celestial, ambos aspirando a coroa de ouro, mas caíram no pântano do desânimo. E então, enquanto um deles lutava para sair pelo lado mais próximo de sua própria casa e voltava para a cidade da destruição, o outro lutava bravamente para alcançar a outra margem. A diferença entre o sábio e o tolo peregrino foi manifestada. Depois que os cristãos avançam mais, serão provados de outras maneiras. Infidelidades frequentemente provam os cristãos. Refiro-me a dúvidas sobre os essenciais da fé e todas as suas doutrinas. E aqueles que não estão bem cimentados na rocha são facilmente movidos para a incredulidade. Este é o século das infidelidades. Mas aqueles que estão na rocha por uma experiência verdadeira não são movidos. Um homem negro certa vez foi informado por um amigo que alguém havia dito que a Bíblia não era verdadeira. Agora, nosso pobre amigo nunca pensou que alguém pudesse duvidar da Bíblia. Mas sua maneira rápida de resolver a nova dificuldade foi: esse livro não é verdadeiro. Porque eu o levo para minha casa e me sento para lê-lo, e ele faz meu coração rir, se alegrar. Como pode ser uma mentira que faz meu coração rir? Eu era um bêbado, ladrão e mentiroso, e esse livro falou comigo e me fez um novo homem. Esse livro não é uma mentira. A melhor prova do mundo, sem dúvida, pelo menos para o próprio homem, se não para os outros. Nós que tivemos nossos corações feitos para rir pela palavra de Deus, não podemos ser ridicularizados em nossa fé. Vivemos da palavra e provamos sua veracidade pela experiência. E, portanto, somos invulneráveis a todos os ataques, enquanto estranhos a tal experiência são abalados. Onde o coração está realmente alicerçado na verdade, vocês descobrirão que heresias, assim como infidelidades, têm pouco efeito. O cristão sólido é como uma pedra. Se ele é lançado na piscina da falsa doutrina, pode ser molhado por ela, mas não a recebe em seu interior. Enquanto o professante insincero é como uma esponja. Ele suga tudo avidamente e retém o que absorve. Quantos há que são provados pela mundanidade? E se sua religião for apenas uma mera profissão, a mundanidade logo corrói o coração dela como um câncer, e eles se tornam como os outros. Se, no entanto, o coração do cristão está certo com Deus, ele sai e se separa, e a soberba da vida não o atrai. Em casos de retrocesso, onde há um coração sincero para com Deus, o retrocesso é logo corrigido. Mas onde o coração é podre, o retrocesso vai de mal a pior. Fiquei impressionado com a história de 2 homens que estavam acostumados a pregar e dar exortações em reuniões, que haviam se desentendido, e um de seus irmãos, que lamentava pensar que 2 servos de Deus estivessem em desacordo, foi reconciliá-los. Ele chamou o primeiro e disse: João, estou muito triste em descobrir que você e Tiago brigaram. Parece uma grande pena e traz muita desonra à igreja de Deus. Ah, disse João, eu também estou muito triste, e o que mais me entristece é que sou a única causa disso. Foi apenas porque falei tão amargamente que Tiago se ofendeu. Disse o bom homem. Logo resolveremos essa dificuldade então. E foi imediatamente para Tiago. Tiago, estou muito triste que você e João não consigam se entender. Sim, disse ele. É uma coisa triste não nos entendermos. Deveríamos fazê-lo, pois somos irmãos. Mas o que mais me incomoda é que tudo isso é culpa minha. Se eu não tivesse dado atenção a uma palavrinha que João disse, isso teria terminado. O assunto, como vocês podem imaginar, logo foi resolvido. Vocês veem que havia no fundo uma verdadeira amizade entre eles, de modo que a pequena dificuldade logo foi superada. E assim, onde há uma verdadeira união entre Deus e a alma, o retrocesso logo será corrigido. Para concluir, tendo mencionado as provações comuns e os efeitos produzidos nesta vida, permitam-me agora lembrar-lhes dos diferentes resultados das provações em referência à vida vindoura. Em um caso, a chuva desceu muito forte e ameaçou levar a casa.
mas ela foi construída sobre uma rocha. E não apenas a casa permaneceu, mas o homem dentro encontrou grande conforto nela. Ele podia ouvir a chuva torrencial batendo no telhado e sentar-se e cantar. Quando as rajadas batiam contra as janelas, ele ficava ainda mais feliz por ter tal abrigo. Então vieram as enchentes. Elas teriam, se pudessem, minado e corroído os alicerces, mas não surtiram efeito na rocha de granito. E embora o vento uivasse em torno da habitação, cada pedra estava bem cimentada e todas ligadas como por faixas de ferro à velha rocha. E portanto o homem estava seguro e feliz lá dentro. E acima de tudo, grato por ter construído sobre tal fundação. Ele podia sentar-se e cantar. Podem rugir os oceanos agitados. Em paz sagrada, minha alma permanece. O cristão repousa pacificamente sobre Cristo. Tribulações vêm uma após outra, mas não o arrastam. Apenas lhe tornam mais querida a esperança que está baseada em Cristo Jesus. E quando finalmente a morte chega, aquela terrível enchente que minará tudo o que pode ser removido, não encontra nada que abale na esperança do sábio construtor. Ele descansa no que Cristo fez. A morte não pode afetar isso. Ele crê em um Deus fiel e a morte não pode afetar isso. Ele crê na aliança assinada, selada e ratificada, em todas as coisas ordenadas bem. Ele se agarra aos deve e será de um Deus imutável, todos selados com o sangue do Redentor. A morte não pode afetar nenhum deles. E quando a última grande trombeta soar e o último fogo que provará a obra de cada homem, de que tipo ela é, vier do trono de Deus, o homem que com verdadeira sinceridade e com experiência real se apegou a Cristo, não tem medo da hora tremenda. Embora a trombeta toque muito forte e longa, e os mortos despertem, e os anjos se reúnam em torno do grande trono branco, e as colunas do céu tremam, e a terra seja dissolvida, e os elementos se derretam com calor fervente, o homem de Deus sente que a rocha sobre a qual construiu nunca poderá falhar, e a esperança que a graça lhe deu nunca poderá ser removida. Ele sorri serenamente em meio a tudo isso. Mas olhem para o caso do homem cuja esperança está construída sobre a areia. Ele mal suportou as provações da vida. Quase caiu sob a tentação comum. Ele mudou de lado durante a hora da perseguição, mas provações mais dolorosas agora o aguardam. Alguns hipócritas foram apoiados até nos últimos momentos e talvez nunca soubessem que estavam perdidos até sentirem que estavam, como dives de quem está escrito: no inferno ele ergueu seus olhos estando em tormentos. Ele nunca tinha levantado seus olhos antes. Ele não sabia de sua condição até que realmente a percebeu em toda a sua miséria. Mas a maioria dos homens que esteve sob o som do Evangelho e fez uma profissão, se forem enganadores, descobrirão isso na morte. E deve ser uma coisa terrível fazer essa descoberta quando a dor é aguda e a separação é amarga. Ah, querido amigo, se você estiver enganado, que o descubra agora e não no leito de morte. Que sua oração seja: Senhor, mostra-me o pior do meu caso. Se minha profissão foi um erro, que eu não construa e sustente uma coisa podre, mas ajude-me a construir corretamente sobre a rocha dos séculos. Faça essa oração, eu imploro. Lembre-se de que, se a morte não lhe ensinar toda a verdade sobre sua condição, o julgamento fará. Não haverá erro ali e nenhuma oportunidade de arrependimento. Esta casa caída nunca foi reconstruída. Não houve recuperação do naufrágio total. Perdido, perdido, perdido. Não há palavra que siga, pois uma vez perdido, perdido para sempre. Querido ouvinte, rogo-lhe que, se você tem nome de que vive, mas está morto, levante-se dos mortos e Cristo lhe dará vida. Eu imploro que, se você for um buscador, não se contente com falsas esperanças e vãs confianças. Compre a verdade e não a venda. Agarre-se à vida eterna. Procure o verdadeiro Salvador e não se contente até tê-lo, pois se estiver perdido, sua ruína será terrível. Aquele lago. Você já leu as palavras: será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. O lago de fogo, e almas lançadas nele. A imagem é terrível. Diz alguém, isso é uma metáfora. Sim, eu sei que é. E uma metáfora é apenas uma sombra da realidade. Então, se a sombra é um lago de fogo, o que será a realidade?
Se mal conseguimos suportar pensar em um verme que nunca morre e em um fogo que nunca se apaga, e de um lago cujas ondas ferventes de fogo que se chocam sobre as almas imortais e sem esperança, o que deve ser o inferno em verdade e não em metáfora? As descrições das Escrituras são, afinal, apenas condescendências à nossa ignorância, revelações parciais de mistérios insondáveis. Mas se essas são tão terríveis, o que será a realidade plena? Não provoquem isso, meus ouvintes. Não tentem seu Deus. Não negligenciem a grande salvação, pois se o fizerem, não escaparão. Não brinquem com suas almas. Não sejam despreocupados e descuidados com as realidades da eternidade. Mas agora, mesmo agora, que Deus ouça a sua oração enquanto a respiram do fundo de suas almas, e lhes dê verdadeiramente para serem lavados no sangue precioso e eficazmente salvos por aquele em quem há plenitude de verdade e graça. Como diz o hino, meu Deus, marco com temor quantas esperanças decaem, e como a casa do construtor tolo cai no dia da prova. Talvez, em meio a essa multidão, encontre uma alma cujas esperanças elevadas estão construídas na areia. Eu pergunto, Senhor, sou eu? 1000 dúvidas surgem, eu as levo todas a Ti. Estou inconscientemente enganado? Senhor, sonda meu coração e vê. Ó, ensina-me a cavar fundo até a rocha sólida, para que quando os tornados varrerem ao meu redor, minha casa suporte o choque. Jesus, Tu és a única, a verdadeira pedra angular. Firme como as colinas eternas és Tu. Eu construo apenas em Ti. Alicerçado firmemente em Ti, nenhuma pedra é colocada em vão. Minha esperança desafia os assaltos do inferno, a enchente, o vento, a chuva. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira.
Essa história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo